Olá, chicos e chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sejam bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Vamos estudar? Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Araújo, professor de língua espanhola. E nós estamos iniciando, galera, mais um ciclo, mais uma jornada acadêmica aí, né? Vocês estão se preparando. Esse ano é ano decisivo na vida de vocês, ano de passar no Enem. E a novidade, galerinha, é que nós temos, né, o nosso guia metodológico, vamos estar trabalhando, né? Eu estou com o meu aqui e você pega o seu aí. Se você ainda não pegou o seu livro, pausa esse vídeo, né? Se você estiver assistindo pela internet, se não, corre lá rapidinho, dá tempo, pega o livro e vem para cá, né, para a gente iniciar mais uma aula. Então a gente vai trabalhar com algumas questões da língua espanhola, né? Quem optou pela língua espanhola, claro. Também teremos quem optou pela língua inglesa, vai também, né, acompanhar as aulas de inglês. Mas o interessante é que vocês acompanhem, galera, a aula das duas línguas estrangeiras, porque as habilidades e competências são as mesmas, né? O que muda é o idioma, tá? Então vocês vão, a nossa base de hoje é na página 112, tá? E nós vamos começar com a questão número 1 mesmo aí do livro de vocês, tá? Página 112 é o livro verde, galera, não é o rosa, tá? Então vamos lá. Nós temos aí, né, um pequeno texto, né, um trechinho, um fragmento de um poema. Geralmente, galerinha, as questões de Enem, né, ela pode vir tanto com um textozinho pequeno, quanto com textos longos, né? E aí, a dica que eu dou para vocês, né, o conselho, é que quando for textos longos, né, vocês façam o quê, né? Vocês vão ler um enunciado, né, e vejam o que a questão quer, do que se trata. Porque senão você vai perder muito tempo, né? Imagina só você com um texto informativo aí que tem milhares de informações, né? Ali para você traduzir, você ficar ali naquela jogada de gramática, tradução, lê, traduz. Aí você vai acabar, né, perdendo tempo, porque o Enem, além do seu conhecimento, galera, é você também saber otimizar o seu tempo, né? Você resolver as questões com objetividade, né? Ou seja, você está ali, você está para acertar as questões. A reflexão vem depois, né? Claro que cada questão traz esse lance também de fazer a contextualização com a função social, mas qual é o seu objetivo nessa prova? É acertar o maior número de questões possíveis, né, para você fazer uma boa pontuação e ingressar aí no curso que você quer. Então você tem que fazer também com inteligência, com a administração do tempo, toda essa questão emocional também o seu lado. Então olha só, nós temos um poemazinho aí, né? Adelfos. Eu soy como la gente que a minha terra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tenho el alma de nardo, del árabe espanhol. Então, na tradução aí, né, eu sou como as pessoas, né, que a minha terra vieram, eu sou da raça moura, sou velha amiga do sol, que todos ganharam, que todos perderam, tenho uma alma, né, de nada, de árabe, espanhol, ou seja, toda uma linguagem conotativa, galera. Não adianta você perder muito tempo traduzindo as coisas aqui, porque a tradução, ela não é literal, né, ela não é pegar a palavra enxuta ali e jogar lá no Google Tradutor, aí você tem o significado. Não, né? Dentro do campo da semântica, ainda mais nos textos literários, que tem toda essa questão do enfoque conotativo, né? As figuras de linguagem, uma coisa está inserida ali, mas não tem, você quer dizer outra coisa, então você tem que ver, né, o que é que a questão quer. Então vamos ver qual a abordagem aqui da questão. Nessa estrofe, o poeta e dramaturgo espanhol Manuel Machado reflete acerca, né? Então, observe que ele está cobrando aí no enunciado uma reflexão acerca de alguma coisa, né? Então, acerca de quê? Né? E aí temos as opções, né? Acerca da sua formação identitária plural, da sua condição nômade de seus antepassados, da perda sofrida com o processo de migração, da dívida do povo espanhol para com o povo árabe, de sua identificação com os elementos da natureza. Então, o que é que vale destacar aqui nesse enunciado, né?
olha só, né? O que é que a pergunta ela está querendo? Ela está querendo a reflexão acerca de alguma coisa, né? Então, para fazer esse tipo de questão, galera, né? A gente tem que voltar aqui no poema e destacar, né? E ver o que é que a gente pode extrair daí, né? A primeira lida aí fica às vezes difícil, né? Situar ou contextualizar o poema, né? E você tentar fazer também, como eu disse anteriormente, a tradução literal, a velha, né, o velho método gramatical de tradução, você não consegue extrair muita coisa. Mas se você for destacando algumas palavras aí, alguns vocábulos, né, e alinhando ele com alguns conteúdos gramaticais, você vai conseguir identificar, né, qual a reflexão, né, qual a finalidade, o que que o autor quis dizer, né? Tem muito essa questão, o que que o autor disse, o que ele quis dizer. Então, primeiro destaque aqui, ó, vai pensar esse vocábulozinho aí, como, né? Como, galerinha, dentro desse contexto aí, ele é uma conjunção comparativa. Ah, professor, mas para que eu preciso saber conjunção comparativa dentro do poema de Machado, né? O que que isso vai me ajudar, professor? Galera, como eu disse, a habilidade 5 que trata essa questão, ela faz justamente essa análise dos vocábulos, não no sentido da gramática tradução, né? Mas o quê? Que a gramática ela serve a propósito discursivo, ou seja, ela faz com que o texto ele ganhe sentido, né? Que ele faça, né, essa conexão entre as partes do texto, principalmente no quesito das condições, para estabelecer o quê? Um sentido, tá? Então a gente começa analisando por essa conjunção como aí, que é uma conjunção comparativa, né? Então aí, né, voltando aí aos conteúdos, galera, você que não estudou conjunções, né, importante esse conteúdo gramatical, tanto na língua espanhola quanto na língua portuguesa, tá? Ele é base para muita coisa, principalmente para esses concursos, né, que são de carreira militar, de carreira da saúde, aí, carreira da educação, na parte de língua portuguesa, essas bancas que são muito gramatiqueiras, né, elas costumam cobrar a conjunção geralmente na literalidade mesmo, né? Ela de repente coloca uma questão lá que envolve análise sintática e pede para você trocar uma conjunção por outra, né? De modo que a frase, o texto ou a oração não perca sentido. Então eles costumam fazer essas jogadinhas com as palavras, né? Trocar uma conjunção pela outra, mantendo a coerência, mantendo a coesão, mantendo o sentido do texto, né? Então observe que a nossa conjunção como, né? Ela tanto pode ser de modo, como ela pode ser comparativa. E o que é que vai me dizer se ela é comparativa e o que é que se ela é de modo? Galera, quem vai me dizer é o contexto, né? Eu não posso pegar uma frase e já fazer toda a classificação morfológica e sintática dela isolada do texto. Não tem como eu fazer isso, né? Porque o texto ele é uma relação de palavras. Então eu tenho que estabelecer essa relação, eu tenho que olhar o todo, né? Eu tenho que partir do todo para a parte, né? Eu tenho que verificar ali o conjunto da obra e não somente a palavra. Porque se eu pegar só a palavra, uma palavra, dependendo do contexto onde ela é inserida, às vezes ela vai ser verbo, vai ser substantivo, vai ser adjetivo. Então eu preciso desse contexto, né? E o Enem traz bem isso, né? Então observe, ó, como lá as gente, ou seja, sou como as pessoas que a minha terra vieram. Ele está estabelecendo uma comparação. As pessoas que vieram à minha terra são como eu sou como elas. Então, há uma comparação dentro dessa oração, né? Então, você pode observar aí, né? Na primeira linha e na primeira estrofe, eu sou como as pessoas que à minha terra vieram, tá? Agora eu tenho um destaque aí, né? Então, nós destacamos primeiro a conjunção como, né? Já vimos, a gente já tem que entender essa comparação. E agora esse mi, né? E esse mi, galerinha, ele vem lá do conteúdo, né? Dos adjetivos possessivos, que são aqueles adjetivos, né? Que dão a ideia de posse, né? Então, professor, esses conteúdos gramaticais, eles são muito difíceis. Eu acho parecido com a matemática, é uma regra para lá, regra para cá, eu não consigo fazer. Galera, se você for nessa ideia de que a parte gramatical da língua, ela é uma regra e que tem que ser estudada separado, realmente vai ficar muito difícil, tá? Por quê? Porque o conteúdo gramatical,
ele tem que ser visto dentro do texto. Você pega o texto, né, extrai as informações que você precisa e aí sim deixa, né, a gramática ser aplicada de forma natural, deixa ela fluir. Não adianta você se prender, né, a decorar regras, né, gramaticais, porque você vai estar dando murro em ponta de faca. O interessante é você ler o texto, né, desfrutar ali, usufruir, deixar ali os conteúdos surgirem e ver o que eles podem lhe ajudar, né, para determinada questão. Nem toda questão vai estar cobrando conteúdo gramatical, tá? Essa questão dos conteúdos gramaticais depende da habilidade que o Enem está trabalhando em cada questão. Então, nessa daqui, né, a gente está vendo aqui que alguns conteúdos gramaticais eles vão ajudar você a responder essa questão aqui. Então, os adjetivos possessivos, né, assim como os adjetivos, são as palavras que caracterizam o substantivo, né? Aí elas dão qualidade, e no caso dos possessivos, né, ela dá essa característica de posse, né? Ou seja, você possui alguma coisa, aquilo é seu, né? Então, essa ideia de posse, de propriedade, ela é muito importante dentro dessa construção desse enunciado aqui, né? Quando o eu lírico diz mentira, ele diz assim, né? Ele bate no peito e diz, ó, a terra é minha, essa é minha terra. É como se eu dissesse, eu tenho orgulho de ser acreano, né? Eu sou acreano do pé rachado, eu como farinha de Cruzeiro do Sul, tomo açaí, tacacá. Eu sou daqui mesmo, eu sou do Acre, sou do Norte, sou acreano com orgulho. Então, essa ideia de pertencimento, né? Ela é construída com conteúdos gramaticais também. Nesse caso aqui, o mi, né, que é meu, ele dá essa ideia de posse e aí, observem bem, né, que nós, olha só, o eu lírico se compara, né, às pessoas que da terra dele vieram, ou seja, é gente da gente, tá? Então, observe que essa construção poética, ela vai dando, né, vai remetendo a essa ideia cada vez mais próxima de quê? De pertencimento. Vai dando essa construção de pertencimento, né? E aí, aos poucos, a gente vai aqui desenrolando essa questão, vai destrinchando, né? E aí, né, dentro desse quadro comparativo aí, nós temos alguns, né, adjetivos possessivos. Claro que você também pode fazer um adendo aí, estudar um pouco mais, né, ou relembrar sobre os adjetivos possessivos, né, galera? Vamos dar continuidade aqui, né? E aí, galera, nós temos também algumas construções verbais, né? Verbo ser, haver. Então, essas construções verbais, construídas aí no presente do indicativo, né? E observem que lá em cima ali, ó, depois de terra, né, que é mi tierra, vinheiro, né, do tempo venir, do verbo venir, ou seja, de vir. Então, quando ele fala assim, eles vinieron, né, quer dizer que eles vieram, né? Mas vieram está no presente? Não, né, galera? Vieram está do passado. Eles vieram, né, algum tempo atrás, né? Então, observe que essa questão vieram, e já mudamos agora com esses dois verbos que nós destacamos do presente, mostra ali uma relação entre o passado e o presente, confere? Então, essa relação, e olha só, essa relação ela vai construindo em cima de um pertencimento. Então, observe, essas pequenas reflexões, elas já estão quase nos levando, né, a resposta correta dessa questão. Então, vamos continuar aqui, né? Então, o verbo ter, né, verbo haver, a gente coloca algumas diferenças. Esses dois verbos, galerinha, são dois dos verbos mais controversos da língua portuguesa e que geram mais confusão, né? Porque, às vezes, a pessoa usa um verbo ter, né, no sentido de existir. E, gramaticalmente, na língua portuguesa, isso não é correto, né? O verbo tener, ele dá a ideia de possuimento, de possessão, né? De posse, e não de existência. Então, as pessoas no dia a dia, né? Na língua informal, na linguagem formal, na coloquial aí, a gente usa muito o verbo ter no sentido de existir. Por exemplo, tem 2 anos que eu não vou lá no meu pai, né? As pessoas falam, tem 2 anos, já tem 2 anos. Não tem 2 anos, pessoal, porque não dá ideia de posse. Esse ter que a gente usa frequentemente no modo coloquial, dentro da gramática normativa, ele está incorreto, né? Porque o verbo ter não pode, né? Ele não pode se remeter
nem a existência, nem a tempo transcorrido, né? Ou seja, tem 2 anos, não tem 2 anos, há 2 anos que eu não vou, faz, né? Então, nós temos que, claro que na linguagem falada, na oralidade, a gente se expressa da maneira, né, que é mais compreendido e entendido. Mas quando a gente vai transcrever isso, né, para o texto, a gente tem que ter essas atençõezinhas, né, aí para esses usos, tá? Então, aí a diferença, né, no uso de posse. E observem que justamente o nosso verbo ter aqui dentro do poema, né, ele justamente, olha só, tengo, ou seja, mais uma vez, né, o verbo no sentido de posse. Então já são 2 palavras aqui que dão essa ideia de pertencimento. Tanto o mi, né, mi terra, que é o pronome possessivo, o adjetivo possessivo mi, quanto o verbo tener, né, que é tengo, ou seja, tengo el alma de nardo del árabe espanhol, ou seja, eu tenho a alma, né? Então essa ideia de pertencimento ela vai cada vez mais tomando forma. Tá? E aí vamos lá, né? De novo as alternativas. De sua formação identitária plural, de sua condição nômade de seus antepassados, da perda sofrida com o processo de imigração, da dívida do povo espanhol para com o povo árabe ou de sua identificação com os elementos da natureza. Agora vamos fazer aquele método, né, de eliminando as erradas. A gente vai vendo as que não tem nada a ver com, né, aquela que está mais longe do que aquilo que nós procuramos com a reflexão, né? Então vamos ver e a gente vai chegar a uma resposta ali que eu acho que você já está na ponta da língua aí para falar, né? Mas como eu não estou escutando vocês mesmo, eu continuo aqui minha aula. Então vamos ver, qual vocês acham? A letra A é a correta? É a incorreta? Parece com cara de correta essa A aí, né? A gente está falando de pertencimento, então vamos continuar da B ali. Da sua condição nômade de seus antepassados. Galerinha, o texto, né? Os seus antepassados, né? Porque ele fala lá, né? Da condição antepassada. Ele fala, né? Ele se compara às pessoas que vieram do passado. Mas em nenhum momento ele falou que era nômade, né? Em nenhum momento. E ele não falou dessa condição nômade, né? Dos antepassados. Então, se o texto não falou nem nessa palavra nômade, de onde é que ele inferiu, né, que o povo dos antepassados eram nômades, né? Então, essa alternativa aí ela é incorreta. A letra C, da perda sofrida com o processo de imigração. Ele nem fala, né, nesse processo de imigração e nem tampouco em perda, ao contrário, ele fala de ganho, né? Ele fala desse pertencimento, ao orgulho de pertencer, de ter uma identidade, né? Então, essa alternativa também está furada. Letra D, da dívida do povo espanhol para com o povo árabe, né? Ele não fala em dívida, né? Ele fala na ideia de pertencimento, a pertencer a um povo, né? Fala que, claro, que na construção da sua identidade, do seu povo, as origens, né? Toda cidade, todo país em construção, ela tem perdas e ganhos. Nós, acrianos, né? Se tornamos acre, a luta de muito sangue aí, né? Das pessoas aí, né? Pessoas até que vieram de outros estados e lutaram para que aqui se tornasse acre. Então, claro que tem perdas e ganhos, mas ele não fala dessa dívida e que há uma dívida, né? Então, essa alternativa também D está incorreta. Letra E, de sua identificação com os elementos da natureza. Nós falamos muito aqui em identificação, né? Pertencimento, se identificar. Mas, galera, ele falou nada a ver com... Ele não falou em elemento da natureza, né? Ele não falou que os elementos, a sua identificação era referente a um naturalismo, à natureza, né? Não é porque que ele citou sol, que ele citou esses elementos da natureza, que ele estava se comparando à natureza. Ao contrário, por isso que falamos que tem muita figura de linguagem aqui, né? Agora sim, galera, ficamos só com a alternativa A, que justamente se trata, né? Nós falamos aqui a aula inteira desse orgulho de pertencimento, formação identitária, né? Ou seja, esse identitário quer dizer identidade, ele tem orgulho de pertencer ao país, né? Às suas origens, ao país que ele veio, tá, galera? Então, essa é a nossa alternativa correta, né, galera? E aí, gostaram da aula de hoje? Espero que tenham gostado, né? Não esqueça de acessar a nossa plataforma
e, né, tem sempre tá com o livro de vocês acompanhando. É isso aí, galera. Adiós!